Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui hoje para falar sobre a primeira multiplicação de pães. Aqui Jesus, ele estava triste porque ele acabava de receber a notícia de que o seu percussor e parente João Batista acaba de morrer na prisão. Então ele sai para um lugar deserto, diz a palavra de Deus, a fim de ficar sozinho, a fim de refletir. E ali naquele lugar deserto e isolado, quando a Bíblia fala que ele vai ali para ficar naquele lugar, a Bíblia fala que uma grande multidão o acompanha. A Bíblia fala que antes dele descer do barco, ele avista e vê uma multidão que o seguia, e a Bíblia fala que ele teve compaixão daquela multidão. Eu quero dizer para você que embora você esteja de luto, embora esteja doendo o que você está passando, às vezes você quer ficar sozinho, às vezes você quer se isolar, mas Deus tem uma missão na sua vida e você precisa cumprir essa missão. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ele tinha uma missão. Não era tempo de se isolar, não era tempo de parar, era tempo de cura, era tempo de milagre. Quando ele achava que era tempo dele ficar no isolamento, era tempo de Deus operar na vida das pessoas. A Bíblia fala que aquela multidão o seguia e ali ele curou todos os que estavam enfermos. Eu fico aqui analisando dentro dessa palavra, eu começo a meditar. Quantas vezes nós deixamos de ir buscar a presença de Jesus, de estar na casa do Pai? Essa multidão aqui, a Bíblia fala que elas seguiam, enquanto Jesus ia no barco, elas estavam seguindo Jesus a pé. A Bíblia fala que no meio dessa multidão havia enfermos, porque Jesus, ele teve compaixão daquela multidão e aqueles que estavam enfermos, ele curou. Às vezes, meu amado, o que está precisando para acontecer o nosso milagre é ir em busca de Jesus Cristo, é seguir, porque Jesus, ele faz milagre. Você precisa crer que ele realiza, que ele tem poder. E a Bíblia fala que ele curou, porque aquela multidão, ela se esforçou, ela foi em busca daquele milagre, porque ela sabia dos sinais que seguiam Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ali aquela multidão, ao entardecer, a Bíblia fala que os discípulos disseram para Jesus para que despedisse aquela multidão, para que mandasse aquela multidão ir em busca de comida, porque eles estavam em um lugar isolado, aonde não ia conseguir alimentar aquela multidão. A Bíblia fala que então os discípulos pediram que Jesus mandasse embora, mas Jesus disse, não há necessidade de mandar eles embora, vocês mesmos providenciem. Eu fico olhando aqueles discípulos, olhando um para o outro e olhando para aquele isolamento onde não havia nada e pensando aonde que nós vamos arrumar comida para tanta gente, como é que nós vamos alimentar tanta gente. E aí eles pegaram ali aqueles discípulos e falaram com Jesus que temos apenas 5 pães e 2 peixes, é o que temos. Nós temos uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, era muita gente nessa multidão. Aí aqueles discípulos olhando e não vendo solução, mas Jesus, eles esqueceram que o provedor estava com eles, que aquele que provia mais do que suficiente para suprir as necessidades estava diante deles. Eles estavam diante do milagre e não estavam vendo o tamanho da obra que Deus, através de Jesus Cristo, poderia fazer naquele lugar. E a Bíblia fala que Jesus chamou aquela multidão e sentou ali na grama, chamou aquela multidão e em seguida ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, ali olhou para o céu e abençoou. Irmão, quando Jesus abençoou ali, o milagre aconteceu. Houve uma grande multiplicação de pães. Eu quero dizer para a igreja
que Jesus, para você que me vê, que Jesus não se limita à falta de recurso, porque se está faltando recurso, Ele é capaz de multiplicar o pouco que tem. Ele não se limita olhando para aquilo que está faltando, Ele se limita olhando e agradecendo o pouco que tem, porque a partir do momento que ele agradece o pouco que se tinha nas suas mãos, ali o milagre aconteceu. E se você começar a agradecer diante da falta de recurso, o Senhor vai multiplicar aquilo que tem nas suas mãos. O milagre vai acontecer, porque Jesus, ele poderia deixar aquele povo sair ali sem alimento, ali padecendo, mas ele teve compaixão pela a necessidade daquele povo. Jesus tem compaixão pelas suas necessidades, e a Bíblia fala que ele distribuiu aquele pão em pedaço, ele partiu o pão em pedaço e abençoou e entregou aos seus discípulos. Olha só como é que é as coisas. Aqueles que olhavam e não tinha nada para dar para aquele povo, aqueles que mandaram o povo ir embora, foi na mão deles que Deus entregou o suplemento para suprir a necessidade naquele momento. O Senhor vai te suprir, vai entregar nas suas mãos. Para você que tem olhado e não visto solução, visto que está faltando algo nas tuas mãos, eu quero te dizer, Deus não vai te deixar sair de mãos vazias. Deus vai suprir as suas necessidades. E aqui ele pegou, a Bíblia diz que os discípulos distribuíram e todos comeram à vontade. Você vai ser saciado. O Senhor Jesus vai saciar a sua necessidade, aquilo que você precisa. E a Bíblia fala que os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras, era o que sobrou. Então o Senhor vai multiplicar, vai fazer uma grande abundância, vai haver uma grande bonância. E eu quero dizer que o que comeram foram cerca de 5.000 homens. O que Deus tem preparado é algo grande para você. Então você precisa crer que o pouco que você tem, se você der graças, o Senhor vai multiplicar de forma tremenda, de forma grande, e você vai ver o milagre chegando nas tuas mãos, assim como os discípulos viram. Então que o Senhor possa te abençoar. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva para que essa mensagem possa chegar até mais vida, principalmente aquele que está precisando de uma palavra, porque está faltando algo sobre a sua mesa, está faltando algo no seu emprego, está faltando vestes, está faltando aquilo que precisa para suprir a necessidade. Então você compartilhe esse vídeo, envie para que a fé possa crescer, para que possa ver que em Cristo pode haver a multiplicação, que possa haver o milagre que ela precisa. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus te abençoe e fique com Deus.